Oi, gente, então vou fazer aqui a correção da nossa primeira atividade sobre expressões algébricas, né? É um pouco do que a gente já viu no passado, né? De usar letras quando a gente não sabe alguma informação. E no caso aqui a gente nem precisa descobrir os valores dessas letras, né? É só para realmente montar a expressão. Deixa eu pegar aqui o livro. Então a questão 2, né, dizia que trabalham H homens e M mulheres em uma certa empresa, né? Então eu já coloquei aqui, o número de homens é H, o número de mulheres a gente vai chamar de M. Então na letra A perguntava, no primeiro item, qual é o total de pessoas que trabalham na empresa? O segundo item, a diferença entre o número de homens e de mulheres. E no terceiro item, a razão entre o número de homens e os de mulheres que trabalham nessa empresa. Então, no primeiro item, o total de pessoas que trabalham na empresa. É só somar, né? Todos os homens mais todas as mulheres. Então, vai ser o número de homens mais o número de mulheres. No segundo item, ele perguntava a diferença. A diferença entre dois valores é um menos o outro, né? Eu tenho R$80, meu amigo tem 10. Qual que é a diferença entre o que nós temos? 80 menos 10, que é 70. Então, a diferença é o número de homens menos o número de mulheres. E aí, quando perguntar razão, eu coloquei ali uma dica para vocês, né? Que a razão é a divisão entre os dois termos. Então, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é o número de homens dividido pelo número de mulheres. Então, vou colocar aqui uma fração representando isso, ok? Na letra B, pergunta, alguma das frações algébricas que você escreveu é fracionária? Qual? Gente, então fracionário, o nome já diz, né? Vem de ser em forma de fração. Então, sim. A última aqui, que a gente calculou a razão, é uma fração. O número de homens sobre o número de mulheres, ok? Na 3, dizia lá que a área de um retângulo é dada pela multiplicação de seus lados, né? Então, um retângulo aqui, um lado era x, o outro lado era y. Então, a área dele é a multiplicação deles. Quanto que é a multiplicação de x vezes y? É x vezes y, né? X, y. Eu não sei os valores, então eu vou repetir as letras. Então, x vezes y, x vezes y. Pode ter o pontinho de vezes no meio ou não, né? A gente tem que saber que x e y já significa que é vezes. Então, na minha figura total ali, que eu não desenhei, né? Tinha 12 daqueles retângulos. Então, a área total é 12x, y. Porque cada retângulo era x vezes y, como eram 12. Então, a resposta é 12xy, ok? A 4, meu desenho não ficou muito bom, mas era mais ou menos isso, né? Pediu o perímetro da figura. Então, a gente lembra que perímetro é a soma de todos os lados. E como tinha lá no exemplo que a gente fez, eu não posso misturar as letras x com y. Então, eu vou fazer separado. Quantos x tem aqui para calcular o perímetro? 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu perímetro vai ser 5 vezes o x, então 5x. Aí tem mais a outra parte, então mais 1, 2, 3. 3 vezes o y. Então, essa é a resposta da 4. E na 6 dizia lá que uma pessoa ela tinha x reais, a gente não sabe quanto, e ela comprou 2 tênis e cada um desses tênis custou y reais. Então, a pergunta é quanto que sobrou. Então, vamos supor que eu tinha 20 reais, comprei dois canetões desse de 4 reais cada. Como é que ficaria a minha conta? Tem que pegar o que eu tinha, menos 2 vezes o 4 reais, que é o que eu gastei. Então, aqui é a mesma coisa. Se eu tinha x, então esse valor é que eu tinha. Agora, eu vou tirar o valor que eu gastei. Então, menos. Se eu comprei 2 tênis e cada um deles custava y reais, então eu gastei 2 vezes o y. Então, é x menos 2 vezes o y. Ok? Então, parabéns para quem acertou os exercícios. E quem não acertou, eu espero que agora tenha entendido. Ok? Até a próxima aula.